Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai fazer agora uma revisão para a prova, certo? Então, aula 3, quando a gente falou de clima, é, entender um pouquinho, né, de dinâmica climática. Então, sempre entendendo que dinâmica significa que o clima ele não é igual em todo o planeta, que ele tem alguns critérios, que ele pode mudar, né? Então, ele nunca está parado, ele sempre está ali vivo, em alteração, como tudo que tem na natureza, ok? Então, primeira coisa é lembrar lá o que proporciona essa dinâmica climática, por que as coisas mudam, né? Então eu tenho que entender alguns fatores climáticos, eu tenho que entender os elementos do clima, certo? Então, para começar, a gente tem ali a questão da latitude. Então, o que é latitude? O planeta, os lugares, os países, os estados, os continentes, eles estão localizados em lugares diferentes, em regiões diferentes, né? Então, o que é latitude? Latitude é quando você é, divide o planeta latitude é a distância em graus, considerando os paralelos. Então, sempre no sentido horizontal, certo? Então, de que forma a luz do Sol, os raios solares chegam no planeta Terra? Né? Então, ele vai chegar. Imagine que o planeta tem uma forma esférica, não é redondinho, mas ele tem uma forma esférica, e que ele está dentro de um sistema, dentro do sistema solar, e que a luz do Sol chega, e é um fator importante para determinar ali os climas. Então, você tem baixa latitude, né? Então, imagina, o planeta dividido em paralelos, sim, né? Você tem, divide em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, aqui você tem hemisfério norte, hemisfério sul. Esses são os paralelos, e é a distância em graus, considerando os paralelos, que você vai ter a latitude. Baixa latitude, próximo da linha do Equador, nessa parte que a Terra é mais cheinha aqui, ó. Então, aqui, a quantidade de sol que vai chegar, de luz do sol, ela é perpendicular ali durante o ano todo, vai chegar mais energia solar ali. Então, é baixa latitude e altas latitudes, próximo aos polos. Então, a temperatura é maior em baixa latitude e a temperatura é menor em alta latitude. Então, tem uma regrinha aí: quanto menor a latitude, maior a temperatura. O que é a latitude? Está explicando aqui, ó, distância em graus, sempre considerando a linha do Equador, paralelo ali, né? Ok? Primeiro fator, então, que a gente tem que levar em consideração. Olha aqui nesse esquema aqui, ó, a gente consegue identificar as zonas climáticas ou as zonas de iluminação da Terra, ó. Então, você tem aqui, ó, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, ó, o Equador que divide norte-sul, ó, meio do planetinho ali, né? Aqui é a zona quente ou intertropical, ou tropical também. Por que intertropical? Porque está entre os trópicos. Temperada do norte, né? De Câncer até Círculo Polar Ártico. Temperada do sul ou subtropical, do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. E as zonas polares, né? Que é a zona fria do norte, polar, glacial, e a zona fria do sul, que é a Antártica, né? Glacial Antártica, certo? Verifique que as áreas em amarelo, próximos ao Equador, são as zonas mais quentes. Baixa latitude, aqui vai aumentando os graus, certo? Até chegar no Polo Norte ou até o Polo Sul. Muito bem. A altitude é diferente de latitude, é uma outra coisa. Então, você também tem outro fator climático. O que é a altitude? É a, a medida em metros, vamos dizer, a partir do, do mar, né? Ali da distância do nível do mar, certo? Então, a altitude eu sempre vou considerar o nível do mar.
quanto mais próximo do nível do mar, né, menor a altitude, maiores as temperaturas. Quanto mais alto em relação ao nível do mar, maior a altitude, menor a temperatura, certo? Que tem a ver com o fenômeno lá da radiação, né? A luz bate e ela volta, tem que pensar nisso também, certo? Em regiões mais altas, a pressão atmosférica é menor, né? Por que a pressão atmosférica é, é menor, né? Por quê? Porque é como se as moléculas estivessem mais juntinhas, certo? E o contrário, quanto mais você está no nível do mar, a pressão atmosférica é maior. Imagine uma coluna de ar, uma coluna de ar. Então, quanto maior, quanto mais é que está no próximo slide aqui, ó, vai ficar mais fácil de entender, ó. Tá vendo? A coluna do ar vai fazer aqui, ó. Então, aqui, menor altitude. Então, aqui sempre vai ser a temperatura maior, maior altitude. Então, você tem aqui, aqui é como se você tivesse mais ar aqui, a coluna do ar, certo? Então, altitude, elevação vertical em relação ao nível do mar, sempre. A cidade mais próxima do nível do mar, menor altitude, as praias, né, os litorais. E aqui eu tenho, ó, tá vendo? Então é como se você tivesse aqui uma maior altitude. Sempre vai ser menor a temperatura quanto mais alto, certo? Por isso que nos topos das montanhas você tem neve, neve eterna. Muito bem. Outros fatores climáticos, a maritimidade e a continentalidade. Pense que a água tem o poder de equilibrar a temperatura, né? Então, quanto mais próximo da água, a gente fala maritimidade. Quanto mais longe do mar, da água em geral, é continentalidade, né? Então, a água ele tem essa capacidade de resfriar, de manter a temperatura, ou de esfriar mais, esfriar menos. Então, quanto mais dentro do continente, nós vamos ter uma amplitude térmica maior, né? Então, o que é amplitude térmica maior? Por exemplo, a temperatura ela oscila muito durante o dia e a noite, no meio do dia, né? Então, às vezes amanhece muito mais friozinho, depois no meio do dia esquenta muito, de noite cai a temperatura. Isso significa amplitude térmica. Ela pode ser diária, como ela pode ser anual também, dentro da estação e tal. E quando a gente está mais próximo de grandes quantidades de água, a amplitude térmica ela é menor. Por quê? Porque a água, ela equilibra, ela consegue manter, sabe? A temperatura diminui a amplitude térmica. Também a questão aqui da brisa, né? A brisa é o deslocamento de ar, né? Que a gente fala ali, o vento, né? Então, tem aqui, ó, durante o dia e durante a noite, né? Então, ó, o ar frio desce aqui durante o dia, sobe, então você vai ter esse deslocamento. E à noite é o contrário. Olha, a brisa vem para cá, né? Ó, olha a troca aqui, ó. Troca de ar frio com ar quente. E à noite, ao contrário, tá vendo? Ó? É como se a água fizesse né, essa troca, vamos dizer. Tá vendo aqui, ó? Então você tem um outro deslocamento aqui, ó, certo? Sopra de um jeito, sopra de outro. Massas de ar também é um fator climático importante, né? Porque ela vai alterar o clima. Ela leva, né? Diferença de pressão atmosférica, o ar se movimentando, esses blocos de ar vão se deslocando, né? Então, uma massa de ar, então, ela tem uma característica ali, ela tem uma mesma temperatura, ela tem a mesma quantidade de umidade, e quando elas se deslocam de um lugar para o outro, elas têm essa capacidade também de alterar o tempo atmosférico e, consequentemente, o clima depois, né? Sempre lembrando a diferença do tempo atmosférico, que é ali uma capacidade, uma característica momentânea ali no dia. O tempo está chuvoso, ensolarado, nevoso, né? Temperatura mais baixa, temperatura mais alta, neblina. O clima não, o clima ele é fruto de uma observação ali de anos para você poder dizer que o clima naquela região é de um jeito ou é de outro, certo? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Então, existem diferentes tipos de massa de ar.
Aqui tem algumas massas de ar, ó, oceânicas. Se elas são formadas no oceano, elas são úmidas, né? Continentais podem ser mais secas ou não, quando ela é formada sob uma grande floresta, que aconteceu ali um processo de evapotranspiração bem significativo, né? Ela vai ser um pouquinho mais úmida. Uma massa de ar tropical equatorial, geralmente ela é quente, né? Equatorial, na linha do Equador. Polares, temperadas e polares vão ser mais frias. E por isso que às vezes muda o tempo, ó, né? Como agora, ó. Tá, hoje está um dia mais friozinho, por quê? Porque chegou uma frente de ar mais fria aqui, ó, e quando ela vem, ela traz também essa uma temperatura mais baixa, maior ou menor umidade, e assim vai, tá? Correntes marítimas também elas influenciam o clima do planeta, porque elas podem ser quentes ou frias, e elas também levam essas características, certo? Em uma região onde o mar é mais quente, mais evaporação e umidade, né? Onde ela é mais fria, menos, né? A umidade ela é menor. Então, veja, as flechinhas vermelhas são as correntes quentes, né? E as flechinhas azuis são as correntes mais frias, também alteram o clima do planeta, né? Ou elas levam, elas deixam de levar a umidade, então tem tudo isso. Vegetação, claro, áreas que têm maior cobertura vegetal, né, ela também consegue ali fazer essa caracterização dos climas, certo? E o que ela vai influenciar? A absorção do calor, o quanto ela provoca ali a umidade do ar ou não, né? Uma área de floresta impede a chegada dos raios solares diretamente no solo, então vai ter menor absorção de calor, vai regular mais a temperatura, né? Vai favorecer ali o desenvolvimento da vegetação e tudo mais. Então, você vai ter, quanto mais área de floresta, maior umidade do ar. Relevo também influencia, né? O que são os relevos? Montanhas, planícies, planaltos, depressões, né? Então tem tudo isso. Às vezes você tem uma cadeia de montanhas, é muito fácil uma cadeia de montanhas impedir a passagem de umidade. Então, em algum lugar ali, se não passa umidade, não chove, né? Então assim vai, certo? Então, pensa nisso, vai dificultar, né, ou favorecer a circulação das massas de ar, a passagem dos ventos, a passagem da umidade e tudo mais, certo? Então, a gente falou hoje um pouquinho sobre essa dinâmica e esse slide ele está disponível lá no aplicativo de vocês. É importante que vocês retomem, que faça sentido e que estudem, né? Porque é um conteúdo bastante importante, bastante relevante, tá bom? Logo a gente vou postar o outro, prosseguindo aqui a revisão, tá? Um abraço.